vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos pra dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Nossa quarta noite de estudos, onde vamos continuar nos aprofundando um pouquinho mais naquilo que Deus tem para nos dizer. Mensagens que vêm da palavra do Senhor, escritas há tanto tempo, mas atuais, porque elas trazem consigo uma grande mensagem de esperança. A esperança de que Deus tem algo maior e melhor para todos nós. Desde o nosso último encontro, no domingo à noite até hoje, algumas coisas diferentes aconteceram. O tema da nossa série de estudos fala sobre o princípio do fim. E quando nós paramos para pensar em princípio do fim, logo nos vem à mente, à cabeça, ao pensamento, tragédias, catástrofes. E parece que nós passamos os dias esperando qual será a próxima desgraça que vai acontecer. E a semana, como o pastor Hélio citou em sua oração, ficamos todos assustados com o que aconteceu em uma escola, na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro do Realengo. Esse jovem de 23 anos, chamado Wellington Oliveira, entrou armado, cheio de munição, e segundo as descrições daquilo que nós lemos e ouvimos, foi uma barbaridade que deixa todo mundo perplexo. Uma das garotas que sobreviveu disse que o assassino olhava e dizia assim: você sim, e atirava, você não, você sim, você não. E como quem tem o poder de decidir sobre a vida e a morte dos outros, ele atirava friamente. Famílias estão despedaçadas, destruídas. Depois da tragédia, nós ficamos nos perguntando: o que é que vai acontecer depois? Em uma carta com pensamentos que não se ligam um ao outro, ele pede que tenham por ele aquilo que ele não teve para com as 12 crianças que ele matou. Até um pedido dele é estranho, porque ele diz assim que uma pessoa vá ao túmulo dele pedir perdão por ele. Havia algum índice de consciência diante da mente desse rapaz que provocou tal tragédia, que destruiu pessoas e vidas que nunca mais voltarão. E a grande pergunta que surge no nosso coração é: até quando? Até quando? Até quando os nossos olhos vão ficar acompanhando notícias como essas? E sabe o que dá mais medo? É que pode ser um dia você que sofra as consequências dessas barbaridades que acontecem por aí, da frieza, da maldade, falta de amor.
Nós precisamos, no mundo no qual vivemos, de um guia seguro. Nós precisamos de algo que nos mostre o caminho, que nos dê a direção, que nos coloque nos passos certos nos quais devemos dar, porque se nós ficarmos perdidos por aí, já vemos que não há nada de esperança ou de bom em se esperar da vida ou do mundo no qual nós vivemos. Você está aqui hoje e você entrou no site agora porque você fez uma escolha para a sua vida. E a escolha que você fez hoje ao vir aqui é estudar a Bíblia. É compreender um pouco mais deste livro escrito por Deus com uma mensagem de amor para os seres humanos, com uma mensagem de esperança para os corações que batem apertado. Para nós que choramos com os que choram, que nos compadecemos daqueles que se compadecem, temos que buscar acima de tudo Deus em nossa vida. Ele é a única solução. Governantes entram e saem, e os problemas não serão resolvidos, porque os maiores problemas do ser humano não são aqueles problemas que nós vemos, mas são problemas que nós não vemos. São problemas que estão dentro do coração. E Jesus pode mudar vidas. Pode mudar a sua vida. Ele pode lhe dar paz. Ele pode lhe dar segurança. Ele é o nosso porto seguro no meio do temporal. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos conduz. Mas lembre-se de uma coisa. Eu tenho dito isso em todos os nossos encontros. A Bíblia Sagrada é o livro que Deus nos deixou. Mas a Bíblia só tem uma função em sua vida se você escolher fazer da Bíblia o guia da sua vida. Deixar simplesmente a Bíblia aberta em cima da estante da sua casa não vai trazer nenhum benefício para a sua vida. Entendeu? Há pessoas que acreditam, não, pastor, eu vou deixar a Bíblia aberta aqui, porque vai espantar os maus olhados, as desgraças, as destruições. Pense você, que a Bíblia aberta terá alguma influência em sua vida, porque não tem. A Bíblia é um livro como qualquer outro. Eu vou explicar o que eu quero dizer. A Bíblia é um livro como qualquer outro. O papel que está aqui é um papel como qualquer outro. A tinta que imprimiu essas palavras aqui é uma tinta como qualquer outra. Aonde está a diferença da Bíblia então? Está no seu conteúdo, está no que está escrito aqui. E esse conteúdo, ele tem que saltar destas páginas e entrar no seu coração e na sua vida. Só que para isso aconteça, é necessário que você permita que a Bíblia seja, a partir de agora, sua guia. Como uma lanterna num mundo escuro. A Bíblia Sagrada pode ser uma luz acesa ou uma luz apagada. Depende de você. Depende da escolha que você vai fazer. Se você ler a Bíblia e colocar em prática as coisas que estão escritas aqui, há muito poder. Agora a Bíblia pela Bíblia, a Bíblia por ter, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Porque conteúdo por conteúdo da Bíblia, o diabo sabe mais do que todos nós juntos aqui. E de nada adianta para ele conhecer tudo, porque não põe nada em prática, porque não vive nada do que está aqui. Se vivermos, as coisas começarão a acontecer em nossa vida. Falamos de uma tragédia, falamos de uma catástrofe, e o tema de hoje é a morte. O que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre a morte? Como entender o mistério da morte, o enigma da morte? Há muitas coisas sendo ditas por aí. Há muitas especulações do que acontece com as pessoas que morrem. Outro dia eu estava conversando com uma garotinha,
não sei quem que falou aquilo para ela, mas ela apontou para uma estrela no céu e falou assim: pastor, está vendo aquela estrela lá? Eu falei: estou. Assim, aquela estrela é minha avó. Eu entendi assim, na singeleza do coração dela, mas alguém falou para ela. E nem sei se falou que era aquela estrela, mas ela olhou qualquer estrela lá e falou assim: é minha avó. Porque nós temos a ideia de que as pessoas que morrem estão por aí. De uma forma ou de outra, estas pessoas, quando morrem, elas continuam interagindo conosco, com aqueles que ainda estão vivos. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Há uma esperança para a morte? Mas antes de entrarmos na Bíblia, o pastor Vinícius saiu aqui pelo campus e perguntou para algumas pessoas o que é que elas pensam sobre a morte. Veja algumas respostas que foram dadas. Olá, estamos em mais uma noite da nossa série O Princípio do Fim, e hoje nós saímos para perguntar para as pessoas o que elas pensam sobre a morte. Será que a morte é um ponto final? Será que existe vida após a morte? Como será que um cristão ele deve imaginar como será a morte? Vamos analisar junto as diferentes respostas que as pessoas pensam sobre a morte. A morte para mim vai ser um descanso, não vejo a hora. Ou a gente morre ou Cristo volta logo. Porque as coisas estão muito horríveis, eu não aguento mais viver nesse mundo. Eu acho que a morte para o cristão é uma certeza de que ele está salvo. Simplesmente o pecado já não existe para ele, ele só aguarda a volta de Jesus. E a morte para o ímpio é simplesmente fechar a porta da graça. Simplesmente ele não tem mais o que fazer, a não ser esperar o seu devido resultado dos seus atos. Nem penso, porque um dia ela virá, cedo ou mais tarde. Eu tento aproveitar o máximo do meu tempo possível, né? Enquanto eu tenho de vida. Aí depois da morte, só quando Jesus voltar. O que eu penso sobre a morte é que nós adventistas pensamos assim, que é um sono, mas logo em breve Jesus vai voltar e vai ressuscitar a gente, vai levar para o céu. Então, a morte para todos nós vai ser um sono. Seja eles bons, seja eles maus, vai ser um sono. Só que quando Jesus voltar, aí a gente ressuscita. Esse que é o meu pensamento, né? E assim a Bíblia diz, né? Eu acho que Papai do Céu, pastor, não colocou na mente da gente ainda o que é a morte. A gente não sabe lidar com isso ainda. Entendeu? Então a gente se sente muito, assim, constrangido com isso, porque é uma coisa que a gente não sabe lidar com ela. Segundo a Bíblia, a morte é um descanso, tá? É um sono dos justos, o qual os mesmos irão acordar quando Cristo vier. Acho que é quando você morre. Aí no é o ponto final. Ponto final. Eu tenho medo da morte. É terrível, velho, sem brincadeira. É o último suspiro. Eu acho que é uma coisa que tem que acontecer, né? Nasceu, tem que morrer, né? Obrigado, né? Eu acho que a morte é o fim da vida, né? Tipo, morreu e acabou tudo, né, velho? O pastor Vinícius me falou que ia ser engraçado, mas eu não sabia que ia ser tanto. Eu me surpreendi com aquele que diz assim: eu não vejo a hora, eu não sei. Ele está aqui? Ah, está aí. Pastor Itaniel vai conversar contigo depois. Essa vai ser uma conversa... Mas eu entendi depois o que você quis dizer. Ele falou que não vê a hora da volta de Jesus, mas é que ficou meio parecendo... ele não vê a hora, o fim da morte, não é isso que você não vê a hora? Você não vê a hora do fim da morte, né? Peraí, vai explicar porque é melhor. Deixa eu... acho melhor você explicar. Fica em pé aqui, pá. Você não esperava por essa, né? Pastor Mazaro, depois eu converso com ele. Mas quando eu quis dizer que eu queria, que a minha esperança é na morte, é porque os salvos, até na Bíblia fala em Salmos que no céu há uma festa quando um salvo morre. Porque para o salvo a morte é nada mais do que acabou. O pecado se foi, agora eu só vou descansar e aguardar a volta de Jesus. E como o mundo está com tantas tragédias, para mim, ou a morte é a solução, para mim, ou logo a volta de Cristo.
Então aguardo as duas coisas, para mim, para a salvação. Melhorou. Melhorou. Pode suspender a conversa, pastor Daniel. Já melhorou já. Deu uma aliviada, né? Mas esse é um assunto polêmico, da morte. Eu estava outro dia numa programação assim de estudos da Bíblia, e estava um indivíduo lá, ele devia ter uns 2 metros de altura, e eu não sei se ele já andou por esse lado aqui, mas ele estava lá. E aí ele falou assim: ô pastor, eu tenho que falar uma coisa. Eu falei: o que é? Não, pastor, é o seguinte, eu fui no centro lá e um parente seu desceu lá e mandou dar um recado para o senhor. Sabe o que eu disse? Eu falei: não quero saber. Não, pastor, mas eu tenho que saber. Não quero saber. É parente meu que desceu em centro para me dar recado. E você não quer nem saber quem é? Eu falei: não quero nem saber quem foi que desceu lá. Ele mandou me dar recado. E aí estão algumas coisas que acontecem por aí. Eu tinha um amigo que faleceu num acidente de moto, e encontrei uma garota chamada Priscila, que era minha vizinha, amiga dele também. E nessas nossas conversas de muito tempo que não nos víamos, ela falou assim para mim, no meio da conversa: o que você faz? Eu falei: eu sou pastor da igreja adventista. Ela ficou surpresa: você virou pastor? Eu falei: virei pastor. E vem aquelas brincadeirinhas que a gente sempre ouve, né, pastor Daniel? As brincadeirinhas que fazem quando fala que virou pastor, né? E depois das brincadeirinhas feitas, ela falou assim: então, sabe, eu também estou assim, buscando uma espiritualidade, eu também estou tendo um contato com o eterno, foi o que ela me disse. E quando ela falou que estava tendo contato com o eterno, eu já imaginei alguma coisa diferente do que eu penso, né? Porque eu não uso uma palavra assim, contato com o eterno. E no meio da nossa conversa, ela falou assim: você foi no funeral do Fabiano? Eu falei: não fui, porque quando eu soube do funeral dele, já tinha passado, não fui. Você foi? Eu falei: não fui, mas eu já falei com o Fabiano. Nessa busca dela com o eterno, ela falou com o Fabiano. E pessoas que vêm e que falam. Esse nosso estudo de hoje à noite é um estudo que eu quero fazer com muito carinho. E eu estou dizendo com muito carinho porque eu fiz, algum tempo atrás, um estudo parecido com esse aqui. E lá na igreja de Tremembé, no interior de São Paulo, uma garota segurou minha mão e falou assim: pastor, o senhor destruiu o meu coração. E falou sério. E eu falei assim: o que aconteceu? E ela saiu e não falou mais nada comigo. Depois eu peguei o namorado dela, e o namorado dela falou assim: pastor, esse estudo aí, o senhor falou algumas coisas que ela acreditava exatamente o contrário. Ela imaginava alguma coisa diferente disso, quando fala sobre a morte. E o que o senhor falou foi direto, bateu, chocou-se com aquilo que ela acreditava. E ela disse que não quer vir mais. E não quer conhecer mais a Bíblia. Eu até entendo o choque. Para algumas pessoas, realmente, a mensagem bíblica é forte. Mas eu preciso abrir os seus olhos. Porque pode ser que durante alguns anos você acreditou algo diferente do que hoje eu vou falar. Pode ser que você imaginou alguma coisa completamente contrária do que a Bíblia diz. Mas o que eu estou lhe falando hoje é com muito carinho, para abrir os seus olhos e lhe ajudar a se aproximar mais e mais do Senhor Jesus. Entender o assunto da morte é possível através da Bíblia Sagrada. Nós estamos nessas últimas noites estudando o livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse nós encontramos chave para as maiores perguntas que nós fazemos. Os maiores questionamentos que os seres humanos fazem, é possível termos respostas no livro do Apocalipse. E um deles é o segredo da morte. O que é que acontece quando uma pessoa morre? A vida depois da morte? Podemos encontrar os nossos queridos. Você vai poder encontrar, assim que você morrer, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha. É possível ter um contato imediato com aqueles que morreram? Onde podemos encontrar a resposta? Não são as cartas que podem lhe responder. Não são cônscias jogadas numa mesa. Não é a palma da sua mão. Não são bolas de cristais.
nem nenhum trabalho espiritual, mas na Bíblia Sagrada é possível encontrar a resposta. E para sabermos a resposta, temos para quem perguntar. Para Jesus. Vejam só, por que é que podemos perguntar para Jesus? Há uma razão, e essa razão está em Apocalipse capítulo 1, verso 18. Porque hoje podemos perguntar: Senhor Jesus, o que acontece com uma pessoa quando ela morre? E a razão, o próprio Senhor Jesus deixa aqui claro. Apocalipse capítulo 1 e o verso 18. Aqui apresentando Jesus, diz assim o verso 18: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu posso perguntar para Jesus o que acontece quando uma pessoa morre, sabe por quê? Porque ele já morreu, e agora ele está vivo. O Senhor Jesus morreu. O credo diz assim, que o Senhor Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto e desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor Jesus sabe o que significa a morte. Ele entende o que é a morte. O Senhor Jesus compreende na prática o que é que acontece com uma pessoa quando ela morre. Já que ele sabe, é ele quem pode dizer, é ele quem pode falar para o ser humano o que é que vai acontecer. E o próprio Senhor Jesus, certa vez advertiu, lá em Mateus do capítulo 22, verso 29, dizendo assim: errais, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. A Bíblia Sagrada traz dentro dela os ensinos do Senhor Jesus, as revelações do Senhor Jesus. Ele esteve morto e ele reviveu. Portanto, ele é que pode dizer, contar e falar para o ser humano o que vai acontecer no dia quando nós morrermos. Para entendermos a morte, primeiro é preciso entendermos a vida, porque a morte é o oposto da vida. E o que é a vida? Vejam só, diz a Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 7: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E há nessa pequena frase mais ciência do que qualquer livro de Charles Darwin. Entenderam o que eu falei? Nessa frase pequena tem mais ciência do que o livro inteiro, A Origem das Espécies. Só nessa frase: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Aqui, esse texto me garante que eu tenho uma origem, você tem uma origem nobre. Você não veio do nada, você não é resultado de uma evolução que um macaco um dia teve, ou que uma ameba um dia resolveu melhorar, resolveu crescer. A Bíblia afirma que eu e você fomos formados por Deus. O ser humano é plano de Deus, é objeto das mãos de Deus, do cuidado de Deus. Deus te fez, Deus te formou, por isso Ele te ama mais do que qualquer coisa. Pode ser que hoje você sinta-se rejeitado. Parece que ninguém gosta de você. Embora não seja verdade que ninguém goste de você, uma coisa você pode ter certeza: Deus te ama. Deus formou o ser humano. E diferentemente das outras coisas da criação, um detalhe: Deus, Ele abaixa e forma o homem. Ele usa as suas próprias mãos para fazer o ser humano. Um Deus que falou e o mundo inteiro apareceu, poderia muito bem ter falado e o ser humano ter aparecido, mas não foi o que Deus fez. Ao formar com suas próprias mãos, Deus estava dizendo que Ele relacionava-se de uma forma especial com o ser humano. A relação entre Deus e o homem não era igual à relação entre Deus e o leão, entre Deus e a foca,
entre Deus e a formiga. A relação entre Deus e o ser humano é um relacionamento muito maior. O homem foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Foi assim que Ele nos fez. Foi assim que Ele nos formou. E diz a Bíblia que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. E o texto continua dizendo: e o homem passou a ser alma vivente. Vejam só, aqui está a fórmula: pó da terra, mais o fôlego, mais o espírito, o sopro, e o homem tornou-se uma alma vivente. O que é alma? Alma é corpo mais espírito, mais fôlego. Esta é a ideia bíblica de alma, diferentemente da ideia que nós ouvimos por aí de alma. O que se diz por aí é o seguinte: eu sou formado de corpo e alma. O meu corpo, ele morre, ele volta para a terra. Tanto que alguém sepultado, depois de alguns meses ou alguns anos, quando você abre o caixão, o que resta? Ossos e pó. Isso é o corpo. Mas dizem esses que acreditam que somos formados de corpo e alma, que no momento que o corpo desfalece, perde a sua vida, instantaneamente a alma desencarna. A alma desprende-se do corpo. E você que era limitado pelo corpo, agora já não é mais. Em outras palavras, o corpo morre, mas a alma não morre. A alma é eterna. Uma alma nunca morrerá. O que acontece quando o meu corpo perde a vida é uma viagem. O corpo volta para a terra e a alma transpõe a barreira da vida, e agora há um outro lugar onde todos os mortos se encontram. E lá eles vivem. Vivem eternamente. Por trás dessa ideia há também o conceito de que depois que eu morrer, a vida que eu terei do outro lado é melhor do que a vida que eu tenho aqui. Quando se pinta o paraíso, é um lugar bonito, gramado verde, água tranquila, cavalinhos andando, pessoas descalças, roupas limpas, tudo é tranquilo, tudo é tão bom. E o que faz essas pessoas do lado de lá? Elas ficam lá em contemplação, conversando, lendo, meditando, tendo contato com outras pessoas que morreram. E faz as pessoas acreditarem que estar morto é melhor do que estar vivo. Acordar 4 horas da manhã, pegar o trem lotado. Daqui não tem mais trem, né? Vão de trem. Há alguns dias atrás, faz uns anos já, eu atropelei um cachorro na estrada e o carro teve que ir para o concerto, porque foi tão grande o cachorro. E eu fiquei sem carro e tinha que ir para Jandira. E eu peguei o trem às 6 horas da tarde. Aquela beleza, né? E eu fiquei em pé ali, assim, espremido. E nessas horas, o pastor Itaniel, minha perna começou a coçar. E aquele trem lotado. E eu começo a pensar, não, eu vou tentar dominar a coceira com o pensamento. Não é essa a ideia que a gente tem. Porque a situação estava complicada, não está coçando, mas estava. Eu falei, agora. Porque eu sabia que ia acontecer o que aconteceu. Eu levantei o pé para coçar, quando eu voltei não tinha mais espaço. Eu fiquei uma estação num pé só no trem.
É uma situação complicada, né? E o indivíduo passa por isso todo dia, e fica andando com um pé só no trem, e vai para lá, e vai para cá, e vai com os problemas, e depois ouve alguém falar assim, não, mas quando você morrer, você vai para um paraíso maravilhoso. O que eu estou fazendo aqui então? E olha só, que existem até algumas promessas que fazem alguns darem a sua vida por acreditarem nesse pós-morte. Por exemplo, esses extremistas, terroristas, acreditam que se eles morrerem em nome de Deus, na morte ele já desencarna a alma e ele vai para o paraíso e lá 70 virgens o aguardam. É homem bomba. Se explodem. A recompensa vai vir. É uma crença de que existe uma vida depois da morte. Agora, vamos voltar aqui para a fórmula bíblica. Pó mais espírito mais o sopro igual a alma vivente. Eu sou uma alma ou tenho uma alma? Sou ou tenho? Sou. Eu não tenho uma alma. Alma é o meu corpo mais o fôlego de vida. Os elementos da terra, mais esse sopro, esse fôlego que Deus dá, então resulta em alma vivente. Para deixar isso claro, vamos pensar no exemplo da lâmpada. A lâmpada é o corpo, os elementos da terra, e a energia é o fôlego. Lâmpada mais energia igual a luz. Agora, lâmpada menos energia igual a escuridão. Para que haja luz, é preciso que haja junção dos dois elementos. O corpo mais o fôlego. A lâmpada mais a energia. Pó da terra mais o fôlego de vida. Agora, tira a energia, você já não tem mais luz. Coloca a energia e você tem luz. Esta é uma simples ilustração que mostra exatamente o que significa a vida e a morte. Deus tem uma lâmpada, eu e você. E Ele liga o interruptor, dá energia. E a partir desse momento, eu me torno uma alma vivente. Eu tenho um fôlego e tenho um corpo. E o que é a morte? O corpo continua, mas o fôlego sai. É como um interruptor desligado. Isso é o que acontece com a morte. E Deus advertiu. Quando criou Adão e a Eva, colocou no jardim, disse assim, se vocês comerem do fruto dessa árvore, que se chama pecado, vocês certamente morrerão. Deus deixou a ordem clara, mas lembre-se, tinha uma árvore no jardim. Esta árvore era o exercício da liberdade do ser humano. Era o único lugar onde o diabo, coisa ruim, podia ficar. A árvore da ciência do bem e do mal. Deus deu duas opções para o Adão e para a Eva: ser ou não ser fiel, andar ou não andar nos caminhos de Deus. E comer daquele fruto significava escolher Lúcifer. Não comer daquele fruto significava escolher Deus e andar nos caminhos de Deus. Mas lá naquela árvore estava o diabo, que a Bíblia diz em Apocalipse 12:9 que ele é o sedutor de todo mundo. E o sentido da palavra sedutor aqui é enganador. O diabo é o enganador de todo mundo. E ele engana com uma astúcia tremenda, forte. Não pense você que o diabo é bobo. E tem gente que acha que ele é bobo. Tem gente que pensa que o diabo é tolinho. Ou se julgam mais espertos que o diabo. Não, o diabo não é tão esperto assim não. A mim ele não pega. Vai pensando nisso. Vai brincando com isso. Ele é o sedutor de todo mundo. Ele seduz o mundo todo. Não brinque com ele. Não se aproxime dele. E quando a Bíblia fala para você o que é certo e o que é errado, sabe o que você tem que fazer? Seguir a Bíblia.
Porque se você não seguir, você está entrando no terreno do diabo. E quem entra no terreno do diabo, sofre, padece. Deixa eu lhe dizer uma outra coisa também. Algumas pessoas às vezes me procuram e falam assim: pastor, isso pode, isso não pode. E eu às vezes entendo a pergunta, mas por trás eu faço uma outra pergunta. Por que você quer saber se pode ou não pode? Sabe o que me parece às vezes? Que nós queremos saber qual é o limite, até onde eu posso ir. Pode ir até ali, pastor? Ah, ali pode. Aí você fala assim: então beleza, então eu vou ficar aqui, ó. E fica bem aqui. Aqui pode, né, pastor? Aqui pode. Não, você fica aqui assim. Só que saiba de uma coisa: quando você anda no limite, é muito fácil você ultrapassar o limite. É simples, é pouca coisa. Por isso eu pergunto: por que você quer saber? Você quer saber para ficar ali na ponta? Fica longe do limite. Não fica andando na beirada. Se afasta da beirada. Ele é o sedutor. E se você está aqui, para você cair lá, é mais difícil do que se você estiver aqui. Muito mais fácil. Muito mais simples derrubá-lo. E o diabo, como enganador, disse a Eva: não, Eva, Deus falou que você ia morrer, mas você não vai morrer. E olha, certamente não vai morrer. Você acha que vai morrer? Você não vai morrer. Certamente que não morrerás. Agora nós temos aqui duas afirmações. Temos a afirmação de Deus, que diz: vai morrer. E temos a afirmação do diabo, da serpente, que diz: não vai morrer. Agora eu lhe pergunto, diante disso aqui que você está vendo aqui, no quadro, você não sabe, nem eu sei, mas qual foi o parente meu que apareceu lá no centro para mandar uma mensagem para mim? Qual foi o parente? Eu não perguntei para o altão lá. Mas não foi parente nenhum. Quem foi que apareceu? O coisa ruim. O diabo. Ele foi lá. E nessa obra que ele faz de engano, ele às vezes manda a carta com a letra igual da pessoa que morreu. Ele fala com a voz da pessoa que morreu. E tem pessoas que quando ouvem isso, falam assim: pastor, não tem como eu acreditar no que a Bíblia diz, porque eu falei com a minha mãe, era a voz dela. Ou o médium lá psicografou uma carta, a letra é exatamente igual, a assinatura era dela. Foi minha mãe. Agora a minha mãe está lá, está olhando por mim. Ela acompanha os meus passos. Eu vou dormir, minha mãe está lá comigo. Eu sinto, pastor, minha mãe me abraçando. Argumento algumas pessoas. Eu não sei se você já sentiu isso, e por isso eu falei que a mensagem era forte. Mas quem abraça, quem aparece, quem fala, quem diz, é o próprio demônio. Ele vai lá para enganar, ele vai lá para seduzir. Ele mentiu para Eva e quer até hoje provar que a mentira dele é verdade. E para provar que a mentira dele é verdade, ele faz grandes sinais para enganar você e para enganar a mim. Deus disse: vai morrer. Quem falou que não vai morrer é o próprio diabo. Porque na ideia dele ele diz assim: não importa o que você faça, você não vai morrer. E para aliviar a consciência das pessoas, criou-se no século XVI uma história de purgatório, que dá a ideia o seguinte: você que não foi nem muito mal, nem muito bom, e morreu, você vai para o purgatório. É como se fosse uma repescagem.
É exatamente isso. Você não está qualificado para ir para o céu porque você não foi muito bom, não. Mas você também não foi uma pessoa muito má, que nós temos que mandar direto para o inferno. Dizem os anjos julgadores lá. Nessa ideia do purgatório. Então você fica aqui no purgatório e faz um acerto de contas aí. Se você for bem, nós te mandamos para o céu. Se você for mal, desce. Então alguns falam, não, se eu for mais ou menos aqui, depois no purgatório eu me acerto. Então eu tenho uma segunda chance de rearranjar a minha vida, de reorganizar os meus pontos. Essa não é a ideia da Bíblia. Deus disse que se comerem do fruto, certamente morreriam. Quem falou que não morre é o diabo. Quem falou que tem purgatório? O diabo. Essa é a ideia dele. E as coisas estão espalhadas por aí. Como as pessoas são atraídas por essas ideias, por essa comunicação com os mortos. Como entender, como compreender. Tem até a enciclopédia da vida após a morte. Não se espante com os sinais que você vê acontecendo por aí. Uma senhora, eu podia contar outras histórias, mas tem criança aqui, não vai dormir hoje à noite, então eu vou contar só as mais leves. Uma senhora ouviu um evangelista chamado Henry Feyerabend falar sobre a morte. Falecido pastor Feyerabend. O pastor falou sobre a morte, voltou para casa, esse mesmo tema que eu falei hoje aqui, e assim que ele chegou em casa, o telefone tocou, ele atendeu, era uma senhora dizendo assim, pastor, eu ouvi hoje o estudo e ficou claro para mim. E o pastor falou assim, que bom, amém. Mas pastor, estou com um problema aqui em casa. Qual o problema? É que meu marido e eu acabamos de chegar aqui em casa e o nosso filho está sentado aqui no sofá, olhando para nós. E qual o problema? Pastor, nosso filho já morreu há 3 anos. E ele está aqui. Está sentado, pastor. E quem é esse filho que estava lá? Olhando para o pai e para a mãe. Não, estou aqui. O pastor falou que morre. Não morre não, estou aqui aí. Estou aqui, estou vivo. Estou do outro lado de lá. E o diabo tem feito coisas por aí assustadoras. E com isso tem aprisionado pessoas no engano e na mentira. Na mentira que ele mesmo inventou. Na mentira que ele criou. Agora, a alma morre? Olha o que diz a Bíblia. A alma que pecar, esta morrerá. Então você fala assim, não, a alma não morre, a alma é imortal. Fala assim, aonde está escrito que a alma é imortal? Quem falou? Porque o que é alma? É corpo mais fôlego. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. O homem que é mortal, o homem morre, o homem não é eterno, o homem não viverá para sempre. Nós não somos reencarnações contínuas de espíritos que ainda não estão evoluídos, e quando atingimos o clímax da evolução, como Buda e Jesus, nós nunca mais precisaremos reencarnar. Então, enquanto não atingimos o clímax, nós vamos reencarnando até aprender. Não é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que nós somos mortais, porque com o pecado a morte entrou no mundo. Quando o fôlego sair de você, você vai morrer. Você não vai ser estrelinha no céu. Você não vai ficar em paraíso nenhum. Você não vai interceder por ninguém aqui. Você não vai poder abraçar seu filho, nem sua mãe, nem seu pai, nem sua esposa, nem seu marido. Não existe alma penada. Fica vagando por aí. E essa crença é tão grande que alguns colocam na sepultura, descanse em paz. O que significa o descanse em paz? Que o seu espírito encontre lugar no paraíso e não fique aqui atormentando os vivos, em outras palavras. Que ele não volte aqui para atrapalhar a vida dos que ficaram. Porque há esse medo de que pessoas que foram embora
estão amarguradas, então voltem para se vingar. Não descanse em paz, vai. Vai e fica para lá. Em outras palavras, é isso que está dizendo. É isso que está por trás. Jesus disse, quando, por ocasião da morte do seu amigo Lázaro, Jesus disse que ele estava num estado de inconsciência. Era uma coisa simples. Lázaro era amigo de Jesus, certo? Se Lázaro era amigo de Jesus e existisse vida depois da morte, onde estaria Lázaro? No céu, no inferno ou no purgatório? No céu. E por que Jesus foi ressuscitar Lázaro? Se quem morreu já está no céu, que fique lá. Vai voltar aqui para fazer o quê? Agora imagina o Lázaro lá no céu. Vem cá, pastor Mazara, você vai ser o Lázaro. E como a história é minha, eu vou ser Jesus. Eu posso escolher o personagem que eu vou ser, né? Fica ali embaixo, por gentileza, você já está subindo para o céu. Fica ali. Ali é a terra, aqui é o céu. Aqui está Lázaro. Amigo do seu Judão, vira para frente, Lázaro. Aqui está Lázaro. Está engraçadinho o Lázaro, né? Lázaro. Se comporta, Mazaro. Não, Lázaro. Lá está Lázaro, amigo de Jesus, certo? E o Lázaro, então, teve uma doença e morreu. Para onde vai? Para onde vai? Para o céu, se tem vida depois da morte. Mas tem vida depois da morte? Não, mas vamos dizer que tem. Para contentar aqueles que acreditam que tem. Aí o Lázaro vem desencarna e o Lázaro chega no céu. Mas eu não posso ser Jesus nessa história, né? Porque se eu for Jesus, como é que eu estou lá na terra, né? Então você é o anjo Gabriel. Lázaro, bem-vindo, Lázaro, seja muito bem-vindo aqui ao céu que nós preparamos. O Senhor Jesus está lá na terra, mas logo, logo, Ele vai estar aqui com a gente de novo. Olha o céu que nós preparamos. Bonito o céu, não é? Flores bonitas, não bonitas as flores? Tudo preparado para você aqui no céu. Olha quanta gente tem aqui já no céu. Tá vendo? Tem bastante gente aqui. Não, tá aqui. Aí o Lázaro, está feliz, Lázaro? Pode contemplar, não, fica aqui. Pode contemplar, Lázaro, contempla o céu. E de repente lá embaixo, o Lázaro está aqui no céu, está feliz, está contente, está lá, olhando as maravilhas, a beleza. E lá embaixo está a Marta e a Maria, falando, Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não. Onde é que está o morto? Está lá na sepultura. Aí vai lá. Aí Jesus para, tira a pedra. Aí vem as pessoas, tiram a pedra. Jesus fala assim, Lázaro, sai para fora. Aí o Gabriel fala assim, ô Lázaro, é o seguinte, tá gostando do céu aí, Lázaro? Tá bom aqui? Mas é o seguinte, Jesus está mandando você voltar. Então você vai para lá e depois você volta para cá. E aí Jesus manda o Lázaro, o Gabriel manda, né? Ó, Gabriel, vai lá, viu, Lázaro? Deus te abençoe. Depois você volta aí, tá? E aí ele volta e sai da sepultura lá. Sai da sepultura lá. E... Foi assim que Lázaro ressuscitou? Feliz, né? Feliz eu sei que ele estava. Mas aí o Lázaro ressuscita. Agora, que nexo tem isso? Jesus podia falar assim para Marta e Maria, Marta e Maria é o seguinte, Lázaro já está num lugar bom lá no céu, eu conheço, eu vim de lá é um lugar legal, tudo tranquilo, não tem mais, pode sentar, Lázaro. Não tem essas tragédias que a gente ouve por aqui, não tem essas loucuras que a gente tem por aqui, então Lázaro já está bem lá, vamos deixar Lázaro ficar lá, e vocês aguentam a saudade aí. Seria isso. Agora, trazer de volta à vida alguém que já estava no céu é uma injustiça. Não foi isso que aconteceu. Agora, podem os mortos falar, intervir com o que acontece com os vivos? Segundo esses dois textos aí, não. Eclesiastes capítulo 9, verso 5, 6 e Salmo 146, verso 4. Não pode. Depois você lê na sua Bíblia. Olha lá. Os vivos sabem que vão morrer, diz Salomão em Eclesiastes, mas os mortos não sabem nada. E diz uma coisa até séria. Diz que a memória dos mortos jaz no esquecimento. O que é isso? É triste o que eu vou dizer, mas ela está dizendo o seguinte no texto bíblico: quando você morrer, você vai ser esquecido.
E é triste, mas a gente esquece. Talvez você não saiba nem o nome dos seus avós, dos 4. Sabe? Quem não sabe o nome dos 4 avós, levanta a mão. Não sabe? Então você está vendo que os mortos vão ser esquecidos. Agora, como a gente esquece as pessoas que morreram, as pessoas que passam. Por essa razão é que a Bíblia afirma que falar com os mortos é estar envolvido no engano satânico. Falar com os mortos é falar com o próprio diabo. Aí perguntar para o diabo, falar com ele. Não, pastor, mas tem o seguinte, tem um texto na Bíblia aí que comprova o contrário. Jesus estava na cruz e ele falou para um dos ladrões: hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus prometeu para aquele homem que eles estariam naquele dia no paraíso. Foi o que o Senhor Jesus prometeu? Olha o que ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso é o que aparece no texto bíblico. Agora, existem algumas coisas que podemos entender aqui. Vejam só. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, era sexta-feira, estava chegando o dia de sábado, era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Por que é que queriam quebrar as pernas de Jesus? Qual a razão? Vejam, era um costume romano quebrar as pernas do crucificado. Esse era um castigo chamado crurifragium. Quebrava-se as pernas do crucificado. Qual a razão disso? Quando a pessoa está presa na cruz, ela tinha um cravo passando pelos pés e um cravo em cada uma das palmas das suas mãos. O peso do seu corpo estava todo depositado em cima desses 3 cravos, mas os cravos que tinham maior força eram os cravos das mãos. Um indivíduo preso à cruz, ele não conseguia respirar normalmente. Para ele respirar, ele tinha que fazer o seguinte: ele tinha que se apoiar nos cravos dos pés e dar um impulso para cima. Ele descomprimia o pulmão e respirava. Mas a dor era muito forte e depois ele soltava. E ele ia respirar de novo, ele dava o impulso com a perna, descomprimia o pulmão, respirava e depois soltava. Quando quebrava a perna dos crucificados, o que eles estavam fazendo era antecipando a morte de uma pessoa que poderia ficar dias na cruz até morrer. Quando quebrava as pernas, matava-se rapidamente. Então, como estava chegando o sábado, falaram para Pilatos: deixa quebrar as pernas, porque antes do sábado ele já está morto. E eles foram para fazer o castigo. Quebraram as pernas dos 2 soldados. Mas de Jesus quebraram as pernas? Não, porque Jesus, diz a Bíblia, já estava morto. Ele não estava vivo. Não lhe quebraram as pernas, de João capítulo 19 e o verso 33. O que isso quer dizer? Vejam só, continuando a leitura bíblica. Logo depois que Jesus ressuscitou, no domingo, ele encontra com Maria, não a sua mãe. E ele diz assim: não me detenhas. Por quê? Porque ainda não subi para meu Pai. Ele morreu que dia? Sexta. E no domingo ele falou o quê? Eu não subi para meu Pai. Sábado ele estava vivo ou estava morto? E onde é que fica o morto? Se existisse vida depois da morte, onde é que estava Jesus no sábado? Tinha que estar no céu. Mas onde ele estava? Na sepultura, morto. Ele não estava no céu. Se nem Jesus, depois de morto, foi para o céu, como é que nós podemos acreditar que nós vamos para o céu? Ele não havia subido para o Pai ainda. Segunda coisa, Jesus estava morto na hora do pôr do sol. E o ladrão? Não. O ladrão não morreu naquele dia.
Como é que Jesus falou que ele ia estar hoje no paraíso, naquele dia, sendo que ele não morreu hoje? Ele não morreu naquele dia. Só Jesus morreu. Jesus não foi também para o céu naquele dia. Então como é que eles iam estar juntos naquele dia? O que Jesus na verdade estava querendo dizer é: eu te digo uma verdade hoje, nesse momento, agora, você vai estar comigo no paraíso. Sabe por que Jesus disse isso para aquele soldado? Porque ele tem poder sobre a morte. Sabe por que Jesus pode dizer isso para nós hoje? Porque ele tem poder sobre a morte. Ele pode olhar para você e dizer o seguinte: meu filho, minha filha, você vai estar comigo no paraíso. Você um dia estará comigo. Você um dia viverá ao meu lado. No final do milênio, diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 26, vamos abrir o texto bíblico. Quando a morte será a lembrança de um passado. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, diz assim: o último inimigo a ser vencido é a morte. Diz Apocalipse capítulo 21, verso 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá mais maluco nenhum com armas atirando em crianças inocentes. Não haverá mais motoristas fazendo ultrapassagens proibidas e erradas, tirando a vida de outras 15 pessoas. A morte será vencida de uma vez por todas. Essa é a nossa maior esperança. Jesus venceu a morte. E como Ele venceu, Ele quer fazer de nós também vencedores na morte. Ele pode nos tornar vencedores, vitoriosos, de uma vez por todas. Foi em novembro do ano passado que eu me deparei com a história dessas duas garotinhas, Stephanie e Nayara. Duas garotas preocupadas com Deus, com a vida eterna, com salvação, envolvidas com atividades da igreja. Embora quando fossem menores, os seus pais se separaram, e no processo de separação, a mãe se afastou de Deus. Mas não as duas filhas. Elas permaneceram firmes, se envolviam com Deus e eram preocupadas em contar para outras pessoas de que Jesus é a solução e a esperança para todos os problemas, seja ele qual for, até para a morte. Essa é a solução para a morte. A morte não é o fim de tudo. A morte é um inimigo que será vencido, diz Paulo. E nós acreditamos nisso. E era por isso que essas duas garotinhas resolveram se envolver num projeto chamado Missão Caleb. Elas resolveram dedicar as férias delas, de julho de 2010, do ano passado, para contarem às pessoas dessa esperança que Jesus tem e traz a cada coração e a cada vida. Elas foram para Goiás, Rio Verde. Na semana passada, o pastor de Rio Verde estava aqui com a gente na sexta-feira à noite. E nessa cidade, elas então foram para um desafio que era abrir uma nova igreja. Começar uma nova igreja. Uma com 17 e outra com 15 anos. E durante o período que estiveram lá, pregaram, cantaram, foram à casa das pessoas, leram textos bíblicos, levaram esperança. Uma esperança que elas tinham e que a mãe já não tinha mais. A mãe às vezes até dificultava um pouco para que elas procurassem Deus e fossem à igreja. Não deveria ser assim, mas era assim que era. Mas elas foram lá para Goiás. E lá estavam pregando e falando do amor de Jesus. Duas
garotas cheias de vida, sonhos e futuros, mas que no fundo do coração tinham uma inquietação: a mãe. Levando esperança a tantas pessoas e não faltava a mãe. E de lá de Goiás ligavam: mãe, está sendo tão legal aqui, estamos ajudando tantas pessoas. E vinha sempre um apelo: e você, mãe? Quando é que vai ser a sua hora? Quando é que a senhora vai voltar? Quando é que a senhora vai se entregar de novo para Jesus? E a mãe, não, desconversava. Já estava acabando a missão Caleb. Era o último sábado que elas estavam lá. E dali elas voltariam para casa. No sábado pela manhã, faltou algumas coisas no programa que ia acontecer pela primeira vez nessa nova igreja que os jovens abriram. E um dos jovens falou assim: não, vamos ter que ir na outra igreja pegar alguns materiais, algumas bíblias, alguns folhetos que faltaram. E as duas entraram no carro, no banco de trás, e 2 garotos foram no banco da frente. Foram até a outra igreja, pegaram os materiais e na volta, um garoto de 18 anos, recém-tirado carta, sem experiência muito no volante, perdeu o controle do carro. O carro bateu, capotou e explodiu. As 2 garotinhas perderam a vida na hora. Imagine a situação agora. Aí está a nota de falecimento, 17 e 15 anos. O pastor teve que ligar para ela para dar notícia. E dizer que as 2 filhas que ela enviou para Goiás para pregarem não iam voltar mais para casa. Um acidente terrível. E aí está a reportagem do jornal. Levou a vida daquelas 2 garotas instantaneamente. Quando foram levadas ao hospital, já chegaram sem vida. Essa história eu soube do que aconteceu. Acompanhei a notícia de longe. E no final do ano passado, eu estava em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, dirigindo uma semana de palestras, de encontros com o Senhor Jesus, quando na segunda-feira à noite, a Cristina, a mãe da Stephanie e da Nayara, me procurou e me contou a história. Disse: pastor, eu mandei as minhas 2 filhas pregarem. Elas foram lá para ajudar as pessoas e elas não voltaram mais para casa. O quarto delas continua lá. As 2 camas ainda estão lá. As roupas eu ainda não mexi. É uma dor muito forte. E eu olhei nos olhos dela depois de ouvir a história e falei assim: bom, Cristina, como as suas filhas disseram, e você, mãe? Eu pergunto: e você? E agora? Tem coisas que nós não temos explicação, e eu não sei dizer para você por que aquele carro explodiu, por que bateu, por que suas filhas entraram naquele carro. Eu não sei te explicar. O dia que Deus fez isso com você, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza: as tuas filhas estavam envolvidas na salvação de outras pessoas. E eu sei onde elas vão estar quando Jesus voltar. E você, onde vai estar? E ela desabou em lágrimas. Eu fiz um apelo, falei: Cristina, eu vou te batizar essa semana aqui. Você vai voltar para o Senhor Jesus. E na quinta-feira, eu tive a alegria de entrar no tanque batismal com a Cristina. E ela foi batizada. Foi batizada para a honra e glória do Senhor Jesus. E renasceu com uma nova vida. Porque no coração dessa mãe estava a esperança. A esperança de que Jesus tem a solução para todos os problemas. Seja ele do tamanho que for. Jesus tem esperança e solução para a morte. Eu quero convidar aqui ao tanque batismal o pastor Mauro, que vai entrar junto com o Rodrigo Soares de Almeida. O Rodrigo tem uma história parecida com a da Cristina. Conheceu Jesus, mas afastou-se do Senhor Jesus.
mas mesmo longe do Senhor Jesus, lá na sua cidade, Arapoti, ele ouviu o pastor Marcos, que é o pastor de Arapoti, fazendo um apelo para que ele viesse estudar no UNASP. E ele aceitou o convite que veio de Deus e veio estudar no UNASP. E aqui, neste ano, durante a semana com as capelas para os universitários, ele decidiu que era hora de voltar. Ele decidiu-se, mais uma vez, se entregar ao Senhor Jesus, colocar sob os cuidados dele e viver uma nova vida ao lado de Jesus. Parabéns, Rodrigo, pela sua decisão, porque hoje você retorna aos braços do Senhor Jesus, porque hoje, Rodrigo, você diz sim ao Senhor Jesus. Ele te ama e Ele está conduzindo a sua vida e vai te conduzir ainda até os últimos dias dela, porque essa é a sua escolha hoje. E é por isso que, cumprindo a ordem do Mestre Jesus, de acordo com aquilo que você crê, para o perdão dos seus pecados e para que o seu nome seja escrito no livro da vida, o pastor Mauro, como ministro do Evangelho, te batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é um milagre. É um milagre da nova vida. É um milagre do novo nascimento. É um milagre que Deus também quer operar na sua vida. Hoje à noite, mais uma vez, eu quero fazer um convite a você. E hoje eu quero fazer 2 convites. Nós temos 2 propostas para você. E as 2 propostas têm a ver com aqueles que ainda não são membros batizados da Igreja Adventista. Ou você, que é exemplo da Cristina, se afastou e sente que precisa voltar. Sente que o seu lugar é junto com Jesus. Ou você que já estudou todas as doutrinas, já estudou toda a Bíblia, mas ainda falta o passo do batismo. É com você que eu estou falando. Eu não sei como é que você se encontra hoje, como é que você está. Mas esses 2 cartões são 2 realidades diferentes. No domingo passado, muitas pessoas pegaram as cartas. Aqueles que não tinham a carta pegaram a carta, e muitos pegaram uma carta para levar para alguém, para um amigo, para um parente, para um conhecido, pessoas que estão no seu relacionamento e que precisam do Senhor Jesus. O primeiro convite que eu vou fazer é para você que ainda não assinou esse cartão. Com esse cartão assinado, você vai lá à entrada, nas tendas que ficam aqui do lado esquerdo, você vai trocar o seu nome escrito aqui embaixo por um DVD. Um DVD especial. Um DVD com 3 mensagens para a sua vida. Eu essa semana ouvi as 3 mensagens. Do pastor Itaniel, do pastor Vinícius e do pastor Mauro. São mensagens que vão edificar a sua vida. Que vão lhe ajudar nessa trajetória ao lado do Senhor Jesus. Daqueles que não são membros da igreja, estão afastados, quantos não têm esse DVD ainda? Levanta a mão. Aqui tem algumas pessoas. Então eu quero convidar vocês que não têm, a se levantarem e virem aqui. Pastor Vinícius, professor Lee, pastor Hélio, pastor Itaniel, vão entregar para você esse cartão. Levanta você que não tem o DVD, vem aqui buscar. Eu vou orar pela sua vida. Você preenche aqui com o seu nome e você vai trocar por um DVD. Você que não tem o DVD, esse é o primeiro convite. Levanta e vem. Eu sei que algumas pessoas que estão aí não tenha vergonha, não tenha receio. Se é algum amigo que você que é da igreja trouxe, vem com essa pessoa aqui para frente. Traz junto. Vem ao lado dela. Vem junto aqui para você pegar o DVD. Você vai levar esse DVD para sua casa e vai assisti-lo. Levanta e vem. Você que não tem o DVD. Esse é o primeiro convite, é o primeiro chamado. Levanta, vem aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Deus te ama, aqui tem o cartão. Isso, coloca o seu nome e o seu telefone. Só põe o seu nome e o seu telefone e na saída você vai trocar pelo DVD. Aqui tem mais cartão.
Se você não tiver caneta, nossa equipe já tem. Vem aqui a nossa equipe. Aqui, deixa eu ver que eu estou... Isso são aqueles que não têm o DVD. Levanta e vem, eu vou orar pela sua vida, eu vou orar por você. Fica aqui à frente. Li, aqui ó. Esse é o primeiro convite. É o primeiro chamado. Levante, mais alguém quer vir aqui pegar o cartão para pegar um DVD e dizer: Senhor, eu quero aprender mais, quero conhecer mais das tuas verdades. Deus te é louvado pelas muitas decisões de pessoas que se levantaram e vieram aqui à frente. Amém. Deus te ama. Tem uma mensagem para você. Se você não conseguir preencher agora, você pode preencher daqui a pouco, não tem problema. Pega o seu cartão. Agora o segundo convite é o seguinte. Eu vou tentar passar aqui. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Você vai entregar lá na entrada, para trocar pelo DVD. Você entrega isso aqui e troca pelo DVD. Espera um pouquinho que eu vou orar por vocês aqui. O segundo convite é o seguinte. Há pessoas que estão aqui na igreja, que ainda não são membros da igreja, não são batizados, e que já tem o DVD e não tem a carta. Essa carta que eu entreguei no domingo à noite. Esse grupo vai receber a carta, mas vai receber amanhã a carta. Hoje vocês vão receber o DVD, assistam o DVD, e amanhã à noite vocês vão receber a carta. Amanhã a carta vai para vocês. Hoje a carta é para quem já tem o DVD. Tem alguém que já tem o DVD e não tem a carta? Se tem alguém aqui, levanta e vem aqui que eu vou te dar uma carta. O que você vai fazer com essa carta aqui? É uma mensagem minha para o Senhor. Eu escrevi pensando no Senhor, mesmo sem te conhecer. Depois que você fizer tudo que você tiver que fazer hoje à noite, senta na cama e abre a carta. Eu tenho alguma coisa para dizer para você aí, muito especial. Vem cá, pode ficar, fica aqui também que eu vou orar por vocês. Pega aqui sua carta. Mesma coisa. A última coisa do dia, você vai pegar a carta e vai ler. Pastor Vinícius, me ajuda com a carta. Se mais alguém tem a carta, vamos ficar todo mundo aqui, nós vamos orar. Vamos pedir a bênção do Senhor. Pastor Vinícius está entregando a carta. Eu trouxe algumas cartas para aqueles que querem levar para os seus amigos. As cartas vão ficar aqui com o professor Lee. Você procura o professor Lee e ele vai lhe dar as cartas. Só que eu não posso dar todas, deve ter umas 800 cartas aqui. Porque vocês que estão aqui na frente amanhã vão receber essa carta. Vocês que estão aqui vão receber amanhã a carta. Que hoje é o DVD, assistam o DVD até amanhã e amanhã vocês recebem a carta. Ah, mais alguém quer receber a carta e vir aqui à frente? Pastor Vinícius está aqui. Se Deus está te chamando, você vem, pega a carta, leia e eu sei que Deus vai falar a sua vida. Nesse momento nós vamos ouvir uma música especial. Enquanto essa música estiver sendo cantada, você ainda tem a chance e a oportunidade de se levantar. Ouça, essa música, ela foi preparada para você, pensando na sua vida, pensando na decisão que hoje você está tomando diante do Senhor. Quando Jesus te chama e tu não vem, é o chamado que ele faz. Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus. Esse é o convite que ele está fazendo para você agora. Vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois.
Se você se sente chamado, agora venha aqui, como esse jovem está vindo aqui, Deus te louvado. Vem para frente e vem pegar sua carta, seu cartão. Jesus está te esperando. Não podes deixar pra depois. Você que está aí sentado, fique em pé agora nesse momento. Nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre todos nós. Quando Jesus te chama e tu não vês, Porque há um chamado para todos nós. pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar. Há pessoas vindo ainda, venha. Onde esperança Deus está lhe e esperando. abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Senhor Pai nosso, hoje de manhã eu lhe pedi que o Senhor abençoasse a reunião de hoje à noite. E agora, diante dos meus olhos, eu posso contemplar como o teu poder se manifestou hoje à noite aqui. Senhor, muitas pessoas se levantaram e vieram aqui trazidas pelo teu poder, pelo trabalho do teu Espírito. Querem conhecer mais o Senhor, ler a carta, receber o DVD. Senhor, nesse momento, como ministro do Evangelho, eu quero entregar cada um desses teus filhos nas tuas mãos. Pedir que a bênção do Senhor repouse sobre estas vidas. Tu sabes, bondoso Pai, o que cada uma dessas pessoas está passando. Talvez alguém aqui está se sentindo tão pequeno, amedrontado pelos problemas que parecem ondas gigantes que jogam a nossa vida de um lado para o outro. Mas nós sabemos na Tua Palavra que Tu és um Deus poderoso e que pode nesse momento levantar as mãos e dizer à tempestade: acalma-te e emudece. Se é esse, bondoso Pai, o milagre que precisamos, eu lhe peço que esse milagre aconteça agora. Se alguém aqui, bondoso Pai, está com seu casamento em frangalhos, o lar desestruturado, filhos perdidos para o mundo das drogas, eu quero lhe convidar nesse momento a entrar nesta casa, a entrar neste coração e fazer lá toda a diferença. Talvez, bondoso Pai, alguém que entrou aqui hoje, pensando que a vida já não vale mais a pena, querendo desistir de tudo, mas hoje entendeu que o Senhor tem a solução para todos os problemas, tem solução até para a morte. Por isso, eu lhe peço que toque mais uma vez neste coração e nesta vida. Alcança-nos com o teu poder e com a tua graça. Fica ao nosso lado hoje e sempre. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.